Dando continuidade à nossa aplicação de login, agora a gente vai preparar o código para receber, para utilizar um banco de dados. Então, para a gente refatorar, a primeira coisa a gente vai mover esse usuário JSON para um diretório local. A gente colocar no diretório da aplicação, além de ser uma quebra de segurança, dá muitos problemas na hora da gente atualizar o commit no GitHub ou criar um novo branch. Então a gente vai fazer o seguinte, vai remover esse usuário daqui. E tem aqui já em home Francisco Temp usuários JSON, a gente vai colocar ele em persistência. A gente tira o diretório da aplicação, coloca aqui home /Francisco /temp. Vamos testar, ver se está funcionando. Ok, Alice, 1, 2, 3, logou. Observando aqui, agora vamos cadastrar um novo. Bruce 234. Cadastrou aqui. Então, a aplicação continua funcionando, a gente pode ir para o próximo passo, que é refatorar o código. A gente tem que alterar as persistências, a persistência e a associação com credencial, porque atualmente credencial está dependendo de persistência. A gente tem que fazer com que o contrário aconteça e que a persistência seja apenas um plugin. Essa associação pode ser feita ou deve ser feita lá dentro de controle. Tem que ser uma classe externa, um arquivo externo a esses dois para fazer a associação. Bem provavelmente a gente vai criar uma classe usuário. Então vamos entender. Atualmente usuário depende de credencial, que depende de persistência. Só que credencial é uma classe mais abstrata. Credencial é uma classe que está lidando já com um problema, enquanto persistência é só uma forma, uma tecnologia de solucionar o problema. A gente está usando arquivos JSON, mas a gente pode usar o banco de dados qualquer coisa. Se a gente mantém a dependência dessa forma, quando a gente for colocar o banco de dados, a gente tem que alterar todo esse ciclo, toda essa sequência. Isso não é interessante. Então a gente vai usar o princípio da inversão de dependência e fazer com que persistência dependa de credencial e não o contrário. Para fazer isso, a gente vai criar uma interface aqui no meio. Credencial vai depender dessa interface e persistência vai implementar essa interface. Vamos ver como a gente vai fazer essa sequência. Primeiro, cria a interface, persiste credencial. Vamos fazer passo a passo. A gente vai fazer isso aqui em credencial. Ó. Criar a interface, ó. Interface, persiste credencial. Essa interface tem que ter dois métodos. O carrega usuários e o método salva usuários. Tudo certo? Carrega usuários, salva usuários. Depois a gente tem que fazer com que credencial receba um objeto que implemente essa interface. Então vamos colocar aqui, ó, persiste credencial, vai receber uma persistência. Aqui. E aqui a gente vai tirar e colocar uma persistência aqui também. Então agora ele já está recebendo um objeto persistência. Depois a gente inverte a dependência de credencial e persistência. Como fazer isso? Olha só, aqui credencial está pedindo o arquivo persistência. A gente vai remover isso daqui. E persistência agora vai passar a requerer o arquivo de credencial. E dentro do arquivo credencial a gente tem a interface persiste credencial, a persistência vai implementar essa interface. Agora a gente tem que procurar todo lugar onde tem construtor de credencial e colocar a
persistência como um parâmetro. O usuário tem um construtor de credencial, então a gente vai ter que requerer aqui a persistência e colocar uma persistência aqui na criação. Persistência. A gente criou aqui. E controle também tem uma persistência. Então a gente coloca aqui. Persistência.php e cria um objeto para a gente passar como parâmetro aqui. Persistência new. Persistência e passa aqui persistência. Só conferindo se a gente passou aqui o usuário. Não passou, ó, tem que passar aqui. Persistência, passou aqui em usuário também. Então, se a gente fez tudo certo, vai continuar funcionando aqui. A gente tenta acessar com Alice. Login, logout. Vamos tentar inserir um novo usuário, ver se continua funcionando. Vamos cadastrar aqui. Carol 345 e Carol foi incluída aqui. Veja como que está agora. A gente tem persistência dependendo de usuário e controle de usuário acessando as duas ao mesmo tempo. Essa parte aqui a gente concluiu. Mas se a gente observar, tem uma linha de usuário acessando a persistência. Essa persistência ela pode ser essa nossa persistência que está aqui ou pode ser um banco de dados. Essa linha ali é uma linha indesejável. Como que essa linha está acontecendo? Vamos olhar aqui para o código. Aqui em controle, a gente vê que tem o acesso à persistência. É aqui que o problema está acontecendo. Ou melhor, em usuário, a gente tem acesso à persistência, aqui que o problema acontece. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que a gente tem que remover de usuário a dependência por persistência. Então, o persist credencial a gente pode passar como parâmetro para o usuário e a gente passa um objeto que implemente essa interface para cada novo usuário que gerar. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui em usuário, a gente remove isso daqui e aqui no construtor a gente coloca aqui, ó, persist credencial. Então toda vez que for usar persist credencial vai ter que utilizar uma persistência. Persiste. Toda vez que for criar um usuário, tem que passar onde esse usuário é persistido. E aqui a gente passa a variável persistência. Então, onde a gente chama o usuário, a gente tem que passar persistência também. O único lugar que a gente chama o usuário é em controle. Aqui a gente já tem a persistência e a gente vai fazer o seguinte, vai colocar para cada usuário desse, a gente vai colocar uma persistência. Opa, aqui inverte. Então vamos colocar para cada usuário a persistência dele e aqui. Se a gente fez tudo certo, ele já vai estar funcionando. Aqui eu vou colocar essa classe para a gente verificar. A nossa Alice é a primeira que a gente testa. E para cadastrar, a gente vai tentar David 456. Ok, cadastrou David, está aqui. Tudo funcionou. Agora, as nossas classes estão dispostas dessa forma. Na verdade, nossos arquivos, né?
O usuário, ele depende do conjunto credencial total, mas ele não conhece a classe persistência. Quem conhece é controle usuário. Controle usuário acessa o usuário, acessa a persistência, e veja que existe uma hierarquia da qual essas dependências existem. O controle usuário usa pouco, uma linha bem fininha com credencial. Ele usa mais persistência e usa bastante usuário, controle usuário. Então, seria interessante que a gente agora criasse uma classe controle usuário. Essa classe vai ter que mexer em todos os pontos em que o controle usuário fornece todas as páginas que o controle de usuário fornece algum serviço, que é usuário logado, login, logout e insere login senha action. Vamos fazer o seguinte, a gente não precisa mais de credencial, está funcionando, a gente não precisa mais de persistência, está funcionando, usuário a gente não precisa mais, está funcionando, a gente só vai mexer agora em controle e nas páginas de ação. Vamos criar a classe aqui, class controle usuário. Aqui a gente vai lá para o fim, criou controle usuário e vamos fazer a associação aqui. Vamos alterar página a página. A primeira que a gente usa na nossa sequência é a página usuário logado. Então, o usuário logado é o que a gente vai fazer. A gente vai criar um objeto controle usuário que vai receber controle usuário. E o nosso controle usuário vai chamar o getLogin. Continuou funcionando. A próxima página que a gente precisa mudar é a página Login Action, que é a página que faz o login. Então a gente vai criar controle usuário, novo controle usuário, e aqui a gente chama controle usuário login. Vamos ver se continua funcionando. Alice 1, 2, 3. Continua funcionando. Agora, logout, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai colocar a mesma coisa aqui. Então, vamos ver se o logout funciona. Funciona. Cadastrar. A gente precisa colocar essa mesma coisa aqui. Vamos ver se cadastrar funciona. Para isso, vamos abrir a nossa página aqui e olhar se o cadastro está funcionando corretamente. Cadastrar, edit 567. Cadastrou certinho aqui o valor de cada um. Então, a gente já fez a alteração nas partes para utilizar. Agora a gente tem que refatorar essa classe usuário mantendo as funcionalidades da página. Por quê? Está muito bagunçada ainda essa classe. Então a gente vem aqui, ó, controle usuário. Olha só quanta repetição que a gente tem aqui, ó. A gente repete persistência o tempo todo, a gente repete usuário. Credencial a gente usa pouco, a gente vai deixar desse jeito. Mas persistência é uma coisa que a gente poderia colocar como método de instância, como um atributo de instância. Vamos colocar aqui private persistência. E aqui a gente vai criar o nosso construtor, construct, que vai criar a persistência para a gente. Então ele vai basicamente fazer isso daqui.
criar persistência para a instância. Então a gente precisa de colocar isso aqui em cada lugar que um usuário é criado. E aqui também onde a credencial é criada. A gente não precisa mais dessas persistências locais aqui, né, de cada. Vamos verificar se está tudo certo ainda. Aqui funcionou. Ali esse 1, 2, 3, logout, cadastrar. Vamos cadastrar aqui Frank 678. Ok, cadastrou também, funcionou. Outra coisa que a gente pode ver que está se repetindo é o usuário. Veja que está criando o usuário toda vez. Vamos fazer também uma variável usuário, uma variável de instância usuário, e aqui a gente vai colocar aqui dentro esse usuário, e onde a gente tem usuário a gente vai chamar o local, né, o de instância. E usuário, ok, isso aqui é a nossa classe. Vamos verificar se continua funcionando, continua acessando, login, logout, vamos verificar se cadastra mais algum. Cadastrar, vamos cadastrar Grace 789, ok, cadastrou Grace aqui, continua tudo funcionando. A gente só tem mais uma coisa para fazer. O nome usuário ele não está representando significativamente o que a classe usuário faz. O nome seção seria mais apropriado. Vamos ver o que essa classe usuário faz. Vamos tirar isso aqui. Classe usuário. Olha só. Ela pega o login, loga, logout. Isso não é uma coisa de usuário. Isso é uma coisa que seção. Essa classe está tratando seção. Quando a gente fez essa classe, parecia que o usuário era um bom nome. Mas agora a gente vê que seção seria um nome melhor, trata a seção, alguma coisa relacionada com isso, porque ela não é uma classe principal. Vamos olhar como que ela está acontecendo. Olha só, ela depende de credencial. Credencial é mais importante, porque credencial lida com o problema, enquanto essa classe que agora a gente ainda está chamando de usuário, ela lida com uma implementação, é uma forma de lidar com seção. A gente não precisa utilizar seção, a gente pode utilizar cookies, pode utilizar outra forma de guardar se o usuário está na aplicação ou não. Essa aqui é só uma tecnologia. Tecnologia ela está um nível abaixo, então a gente teria essa dependência, está correta, mas um nome é muito forte para a gente colocar dentro desse pacote usuário. Vamos colocar um nome mais fraco que explica melhor o que ele é, que é um nome seção. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro trocar o nome do arquivo para seção. Trocou o nome do arquivo para seção. O único lugar que usa é controle usuário. Então a gente vai lá em controle usuário e muda para seção. Mudou para seção. Agora a gente vai mudar o nome da classe, seção. E onde ela é utilizada, no único lugar que ela é utilizada, controle seção. Ela é usada aqui. A gente pode trocar usuário. Aqui não. A gente pode trocar aqui, ó, por seção. A gente troca esse. Aqui tem que ser seção. 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 Se a gente trocou tudo no lugar certo, vai continuar funcionando. Aqui, Alice 1, 2, 3.
logout. Vamos olhar aqui se dá para cadastrar mais um. Henry 890. Cadastrou o Henry também. Então agora as nossas classes estão assim: controle usuário depende de credencial, sessão e persistência. Credencial só depende da interface e persiste credencial. Sessão depende de todo o pacote, credencial com persiste credencial, e persistência implementa persiste credencial. Agora a gente está preparado para trocar só esse ponto aqui, persistência, só isso daqui a gente pode colocar uma classe que lida com o banco de dados e a gente não precisa de alterar nada no restante, a gente só vai trocar esse ponto aqui. Por quê? Pode ser que a gente decida utilizar MySQL agora e depois a gente tenha que mudar para um PostgreSQL. E isso pode ser significativo no código que a gente está utilizando. Se a gente concentrar todo o código nesse ponto, a gente só vai alterar controle credencial, trocou aqui e já vai estar funcionando no banco de dados totalmente novo. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer propriamente dito a implementação da persistência com um sistema gerenciador de banco de dados.